Olá, boa tarde. Ouvir crianças e adolescentes que foram vítimas ou testemunhas de violência costuma ser um processo doloroso, que muitas vezes representa reviver a agressão sofrida. Em Mato Grosso, para tornar o processo mais humanizado, a Justiça adotou um protocolo de atendimento para resguardar os menores durante os depoimentos e coletas de provas. A adoção desse protocolo pela Justiça de Mato Grosso é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. E você vai ver também. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal mantém decisão que determinou a permanência de Adélio Bispo na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O ministro Nunes Marques entendeu que não cabe habeas corpus contra a decisão proferida no âmbito de conflito de competência. Conselho Nacional de Justiça aprova resolução que estabelece diretrizes do sistema de integração e compliance do Poder Judiciário. E ainda, presidente do Tribunal Superior Eleitoral reforça a importância das mulheres ocuparem cargos públicos de destaque. Temos nos empenhado historicamente no mundo, e o TSE em particular, pela igualdade de gênero e pela paridade necessária que deve haver na sociedade. Por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão que determinou a permanência de Adélio Bispo na Penitenciária Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Ele está preso pelo atentado contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, na campanha dele de 2018. A decisão da segunda turma foi tomada durante sessão virtual. O colegiado seguiu o relator do habeas corpus, ministro Nunes Marques, que em fevereiro do ano passado rejeitou o pedido de transferência de Adélio Bispo da Penitenciária Federal de Campo Grande para um hospital de custódia ou qualquer outro estabelecimento de tratamento psiquiátrico no estado de Minas Gerais. No habeas corpus, a defesa de Adélio Bispo questionava a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em resolução de conflito de competência, determinou a permanência dele na penitenciária. Segundo o STJ, o local cumpre com as exigências legais para o caso, já que conta com uma unidade básica de saúde e com tratamento médico-psiquiátrico. A defesa argumentou que a penitenciária não é adequada e que existem vagas no Hospital Psiquiátrico Judiciário Jorge Vaz, em Barbacena, Minas Gerais. Ao negar o pedido, o ministro Nunes Marques entendeu que não cabe habeas corpus contra a decisão proferida no âmbito de conflito de competência, restringindo-se às hipóteses em que o indivíduo sofra lesão, ameaça de violência ou coação em sua liberdade de locomoção. O ministro explicou que a fixação da competência por si só não tem potencial para restringir diretamente a liberdade de locomoção física. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, manteve quebra de sigilo de Lígia Nara Tomás, feito pela CPI da pandemia. A Lígia é irmã de Tércio Tomás, assessor especial da Presidência da República. Os dois são investigados por divulgar informações falsas na internet. O ministro Edson Fachin negou o pedido da defesa de Lígia Nara Arnold Tomás, que queria impedir a quebra dos sigilos telefônicos e telemático feito pela CPI da pandemia. De acordo com os depoimentos de testemunhas e provas colhidas pela CPI, Lígia participou da criação e da divulgação de conteúdos falsos sobre vacinas, tratamento precoce sem eficácia comprovada e imunidade de rebanho. A defesa de Lígia, por meio de mandado de segurança, alegou que os motivos que levaram ao pedido de quebra de sigilo se baseiam na suposição errônea de que a advogada participava do chamado Gabinete do Ódio. Lígia, que é irmã do assessor especial da Presidência da República, Tércio Tomás, afirma que nunca ocupou o cargo de assessoramento do Palácio do Planalto. Na decisão, o ministro Edson Fachin afirma que o judiciário não pode avaliar a qualidade das provas por meio de mandado de segurança e sem documentação idônea. Além disso, o ministro entendeu que a CPI tem relevantíssima atribuição de investigar ações e omissões em uma das maiores tragédias brasileiras, e uma linha de investigação é a disseminação de informações falsas de tratamento de saúde sem eficácia.
Por isso, manteve a quebra de sigilo. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve dar continuidade na sessão de hoje ao julgamento sobre a projeção de acordos coletivos de trabalho após o término de sua vigência. Além disso, consta da pauta também a discussão sobre a possibilidade de penhora de bem de família de fiador como garantia de pagamento de contrato de aluguel comercial. Veja agora os assuntos da pauta com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Ao todo, constam 6 itens na pauta. O primeiro deles é uma ação envolvendo direitos trabalhistas. Os ministros devem retomar o julgamento que irá definir os reflexos dos acordos coletivos de trabalho e se eles podem surtir efeitos mesmo após o prazo de vigência. O Tribunal Superior do Trabalho entende que as cláusulas dos acordos desta natureza incorporam o contrato de trabalho e só podem ser afastados mediante um novo acordo ou uma nova convenção. Inclusive, isso é o que consta numa súmula da Corte Trabalhista. Até o momento, apenas o relator, ministro Gilmar Mendes, se pronunciou. Ele considerou que a posição do TST é incompatível com os princípios da legalidade, separação dos poderes e da segurança jurídica. Afirmou que as normas definidas em acordos e convenções coletivas, segundo a CLT, têm prazo máximo de vigência de 2 anos, portanto não podem produzir efeitos para além da sua validade. O STF ainda pode julgar a ação ajuizada pela Confederação Nacional do Transporte, questionando decisões da Justiça do Trabalho que condenaram empresas ao pagamento de horas extras para motoristas externos. Também está na previsão de julgamentos a análise do recurso com repercussão geral reconhecida, que irá definir se é possível, em contrato de locação de imóvel comercial, penhorar bem de família do fiador. O recurso foi apresentado contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a penhora do único bem de família do fiador para quitação do contrato de locação comercial. Em outro caso, o plenário irá avaliar a constitucionalidade do orçamento de execução impositiva previsto na Constituição de Santa Catarina. E o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que estabelece normas gerais e diretrizes do sistema de integridade e compliance do Poder Judiciário. O termo compliance vem do inglês comply e significa estar em conformidade. É um conceito usado bastante na iniciativa privada. Na prática, é garantir o cumprimento de leis e ações que aumentem a segurança dos atos e minimizem os riscos de condutas ilícitas e antiéticas em instituições e empresas por meio da atuação preventiva da administração. A ideia é trazer esse conceito para o Poder Judiciário. Um grupo de trabalho foi criado para elaborar estudos para o desenvolvimento de programas de integridade e compliance no Judiciário. Chegamos à conclusão que deveríamos estabelecer normas gerais, regras mais abrangentes, mais principiológicas, enunciativas, que orientassem os tribunais, cada um de per si, a avaliar as suas prioridades e fazer o seu próprio conjunto normativo. O resultado do grupo de trabalho foi apresentado no CNJ. Ao formular as normas e diretrizes gerais para a implantação de sistemas de integridade no âmbito do Poder Judiciário, esteve especialmente atenta aos seguintes aspectos. 1. O respeito total e absoluto à independência funcional dos membros do Poder Judiciário. 2. A implementação de sistemas de integridade em caráter sugestivo aos tribunais. 3. A fixação dos eixos estruturais das diretrizes e dos elementos fundamentais dos sistemas de integridade. 4. A fixação dos elementos fundamentais que deverão nortear sistemas de integridade. 5. A criação de um comitê livre da geração de qualquer despesa para assessorar a presidência do Conselho Nacional de Justiça na implementação de sistemas de integridade. Nós temos aqui desenvolvido mecanismos que não só impedem a lavagem de dinheiro, a corrupção, à luz desses princípios estabelecidos, como também instrumentos dedicados à recuperação de ativos, que têm uma eficácia bastante enérgica nesse combate à corrupção. Porque outrora essas ações maléficas
eram praticadas, mas não havia consequência patrimonial para aqueles que desviavam os valores que pertencem ao povo. E agora eles são severamente punidos, impondo-se a tantos a devolução de tudo quanto desviaram, e essas verbas hoje têm sido aplicadas em prol exatamente dos direitos fundamentais que a Constituição garante a todos os brasileiros. E você vai ver a seguir: Protocolo Integrado de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência tem contribuído para garantir mais humanização no depoimento e coleta de provas em Mato Grosso. É em instantes. Eu espero você. A Constituição de 1988 rompe com o autoritarismo da ditadura militar, garantindo a volta à democracia no Brasil. Em termos de socioambientalismo, a Constituição também é um importante marco. Pela primeira vez, a Constituição de 88 garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, submetendo a ordem econômica e a propriedade privada à sua função socioambiental. Em Mato Grosso, a adoção do Protocolo Integrado de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência tem contribuído para garantir mais humanização no depoimento e coleta de provas. Como é o caso de uma criança que sofreu tortura em Sorriso, norte do estado. Lesões e hematomas por todo o corpo, provocados pela própria mãe e pelo padrasto. A vítima, uma criança de 6 anos, deficiente visual. O caso aconteceu na cidade de Sorriso. Verificaram que a mãe da criança estava no banheiro e não permitia entrada da polícia. Entrando nesse cômodo, foi possível localizar a criança com sangramento nas mãos, vários hematomas pelo corpo e apresentando sinais de desnutrição. Diante dessa situação, foi dada a voz de prisão. Ela foi internada para tratamento e os pais tiveram a prisão preventiva decretada. Na decisão, o magistrado cita que a medida foi necessária dada a gravidade concreta, com maus tratos e tortura de forma reiterada. E para atender ocorrências como essa de forma mais humanizada, é que o município de Sorriso aderiu ao Protocolo Integrado de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, lançado pelo Judiciário de Mato Grosso e parceiros em abril desse ano. O protocolo prevê que o depoimento e a coleta de provas entre todos os parceiros que integram a rede de proteção ocorram de preferência uma única vez, em um ambiente seguro, confortável e acolhedor, sem que a repetição dos fatos cause ainda mais sofrimento. Colocando essa escuta unificada, vai favorecer muito para que o trauma da criança não seja lembrado várias vezes. Então a criança vai fazer uma fala só e com todos os demais ouvindo numa única vez só, vai favorecer a criança. A exemplo do que o Tribunal de Justiça, através da sua presidente, a embargadora Marilena Povas, tem feito e avançado na proteção da criança e do adolescente, também estamos seguindo os mesmos passos aqui em Sorriso. A rede, mesmo ainda não oficialmente criada, ela já está trabalhando, ela já está atuando de forma coordenada e integrada na proteção da criança e do adolescente. E a gente continua nesse assunto agora conversando ao vivo pela internet com o juiz Túlio Dualibe Alves Souza, que é coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça lá de Mato Grosso. Seja muito bem-vindo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer aí eu estar falando com a TV Justiça e agradecer o espaço dado ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O prazer é todo nosso em falar desse projeto tão importante, essa iniciativa tão acolhedora e, enfim, sobre todos os aspectos, né? A gente está falando aqui de proteção à criança, aos adolescentes e de evitar também a revitimização. Conta pra gente o que é isso e os avanços trazidos com esse protocolo integrado. O protocolo integrado, Rafaela, nos deu caminhamos para ele num sentido muito positivo
no que diz respeito à integração, né, à articulação entre os atores do sistema de garantia de direitos. Então, construímos um protocolo, né, em várias mãos, em múltiplas mãos, um protocolo que foi submetido, né, às instâncias superiores de cada instituição, no nosso caso, a Presidência do Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, ao Procurador-Geral de Justiça e ao Governador do Estado, né, para que fosse implementado, então, um ato conjunto que aprovasse esse protocolo integrado, que tem na sua finalidade evitar que crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência incorressem em revitimização, né, que, em suma, é evitar um processo de constrangimento institucional para as crianças, para essa criança, esse adolescente não venha a ser exposto novamente, né, nesses vários caminhos a ser perseguidos, percorridos, até que se tenha uma resposta do Poder Judiciário. Além de proteger essa criança que está mais vulnerável mediante toda essa situação, nós vimos um exemplo na reportagem há pouco, a qualidade desse depoimento. A gente também pode falar numa evolução, numa qualidade mais apurada, tendo em vista essa escuta afetiva com todos os envolvidos? Sim, essa integração, desde o atendimento inicial até que essa criança venha a ser necessário, ou esse adolescente venha a ser necessário ser ouvido, né, perante o Poder Judiciário, que seja feito de forma acolhedora, que seja feito de forma não violenta em termos de institucional. E para isso, necessariamente, passa também por um processo de capacitação dos profissionais que estão envolvidos conosco nesse contexto, né, e que tem aí a responsabilidade de ofertar um serviço público acolhedor e de qualidade para criança ou testemunha vítima de violência. E o senhor falou também da participação do Ministério Público, da Defensoria, quer dizer, uma equipe multidisciplinar, vários órgãos nessa atuação em conjunto, né? Sim, foi um trabalho construído, como eu disse, em múltiplas mãos, né? Passamos o ano passado com intensas reuniões virtuais, né, por conta da pandemia, e chegamos aí a um denominador comum daquilo que seja razoável, daquilo que seja factível, né, para a instrumentalização da lei 13.431, né, /2017, que estabelece esse sistema aí de garantias de criança, adolescente, vítima ou testemunha de violência e que exige, né, para todo esse sucesso de atividade, que as instituições se articulem, que se conversem, se cooperem, se colaborem, né, para que o objetivo seja alcançado, né? O objetivo de termos uma criança ou adolescente não como fonte de prova exclusiva do processo, mas sim como um sujeito de direitos, né? Como é que funciona aí no Estado? Vocês têm uma unidade central de atendimento ou são várias unidades? Nós temos um fluxo de serviços de atribuição de cada um estabelecido. Nós não temos uma unidade central de atendimento. Né? Esse protocolo ele foi construído o ano passado, né, com várias reuniões virtuais por conta da pandemia, que nos tem aí exigido outras formas de atuação para que o serviço não seja bloqueado, não seja parado na sua totalidade, mas nos foi possível com isso construir todo esse fluxo de atendimento aqui para a capital que seja extensivo, né, às demais comarcas do interior do estado, né, dentro da sua realidade, dentro da sua peculiaridade. Temos aí comarcas aqui no interior do estado que dispõem também de projetos específicos voltados a esta área, né, mas conseguimos com isso estabelecer um protocolo que seja referência, né, a nível de Estado aqui, para que passos e caminhos sejam seguidos pelas instituições. Ok, doutor Túlio do Alibe, juiz do TJ de Mato Grosso, muito obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela iniciativa, viu? Boa tarde para o senhor, até a próxima. Muito obrigado, Rafael. Conte com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Obrigada, tchau, tchau. E você vai ver a seguir, presidente do Tribunal Superior Eleitoral reforça a importância das mulheres ocuparem cargos públicos de destaque. Já, eu te espero. A Constituição Federal do Brasil, definida por Elis Guimarães como a Constituição Cidadã, marca o fim de um longo período ditatorial e a retomada da tão esperada democracia. Ela é conhecida como Constituição Cidadã porque ela legitima direitos civis e direitos políticos que foram tão suprimidos no regime anterior e agora garante que o Estado será responsável pela implementação desses direitos.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, reforçou a importância de as mulheres ocuparem cargos públicos de destaque. A fala do ministro Barroso foi durante a posse de Maria Cláudia Buchianeri como ministra substituta do TSE. Ao discursar no evento, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, lembrou que Maria Cláudia Buchianeri foi escolhida em uma lista tríplice composta só por mulheres. Para o ministro Barroso, o esforço em aumentar a participação feminina em cargos públicos é importante para o avanço da sociedade. Nós temos nos empenhado historicamente no mundo, e o TSE em particular, pela igualdade de gênero e pela paridade necessária que deve haver na sociedade. Não apenas por uma questão de justiça de gênero, porque as mulheres são metade da sociedade, até um pouco mais do que a metade, mas também pelo interesse público de se agregarem as virtudes e qualidades femininas ao espaço público de uma maneira geral. Maria Cláudia Buchianeri tomou posse como ministra substituta da classe dos advogados no TSE. Ela ocupa a vaga deixada por Carlos Horbach, que se tornou ministro efetivo do tribunal em maio deste ano. A doutora Maria Cláudia Buchianeri chega aqui depois de uma, como disse anteriormente, luminosa trajetória na advocacia eleitoral, sendo conhecida pela excelência e pela elegância dos seus escritos e dos seus pronunciamentos, e nós temos certeza que ela irá honrar a magistratura eleitoral nesse momento em que nós precisamos de juízes corajosos e independentes para a proteção da democracia e assegurar a firmeza das instituições. E na sessão, o Tribunal Superior Eleitoral também definiu a realização de novas eleições na cidade de Carapebus, Macaé, Rio de Janeiro. A candidata mais votada para a prefeitura no ano passado, Cristiane Miranda Cordeiro, foi considerada inelegível. Isso porque ela teve as contas rejeitadas pela Câmara Municipal da cidade em mandato anterior. A recorrente, enquanto prefeita do município de Carapebus, teve suas contas relativas ao exercício de 2017 desaprovadas pela Câmara Municipal em 25 de junho de 2020, ocasião em que foi acolhido o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no qual constaram as seguintes irregularidades: abertura de crédito suplementar com inobservância do disposto no artigo 167.5 da Constituição Federal, extrapolação do limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, recolhimento parcial de contribuições previdenciárias devidas ao regime próprio de Previdência Social e ao regime geral de Previdência Social, a ausência de comprovação da regularidade e finalidade de despesas adimplidas com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, Fundeb, e vedado pagamento de despesas com pessoal com recursos oriundos de royalties da exploração de petróleo. Tais irregularidades configuram vícios insanáveis, caracterizadores sim de ato doloso de improbidade administrativa. O Superior Tribunal de Justiça lançou uma página para facilitar o acesso a informações sobre precedentes qualificados do tribunal. Uma nova página de pesquisa de precedentes qualificados está disponível no portal do Superior Tribunal de Justiça. Agora é possível consultar todas as informações relacionadas a recursos repetitivos, controvérsias, incidentes de assunção de competência, suspensões em incidentes de resolução de demandas repetitivas e pedidos de uniformização de interpretação de lei. A página facilita as consultas dos usuários com o agrupamento dos principais serviços e é possível ainda obter as informações organizadas por assunto. Estão disponíveis também boletins de precedentes, informações sobre repercussão geral e o acesso ao Fórum Virtual Permanente de Precedentes, que se destina à comunicação entre as cortes brasileiras. Outra novidade é o acesso simplificado à playlist do STJ no YouTube, com reportagens sobre recursos repetitivos julgados e súmulas editadas pela Corte. Para acessar a página, basta entrar no site do STJ e clicar em Precedentes, Pesquisa de Precedentes e Acesso ao Sistema.
E esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde de quarta-feira para você. Lembrando que a partir das 2 horas tem transmissão ao vivo aqui pela TV Justiça, do Direto do Plenário com Carlos Eduardo Cunha. Eu estarei com vocês amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.